Apóstolo Paulo, o que podemos aprender com sua liderança? Esse é o tema da nossa EBD comentada online de hoje. A palavra de Deus tem o potencial de mudar a vida de uma pessoa, de uma família e de uma nação. Vai começar agora mais uma aula de Escola Bíblica Dominical com o pastor Mário Luna. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma EBD comentada online. Eu sou o pastor Mário Luna. É com muita alegria que eu recebo você aqui mais uma vez. E se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Fique até o final desse programa, porque nós temos lições preciosas da palavra de Deus para aprendermos juntos. Eu quero anunciar desde já o que nós vamos estudar no próximo trimestre. No primeiro trimestre de 2023, lições jovens, estaremos estudando sobre separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. Esse é o tema da nossa próxima revista de 2023 no primeiro trimestre. Fique atento, porque em breve estaremos estudando essas lições. Mas, dando continuidade à nossa lição, a nossa revista do quarto trimestre, Liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir, a lição de hoje é a lição de número 12, é a penúltima lição. Estamos na reta final para terminar a nossa revista, que será ministrada no dia 18 de dezembro de 2022, com o tema A Liderança de Paulo. Nesse momento, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero Te agradecer por esta rica oportunidade de estar aqui para poder realizar mais uma EBD comentada online. Eu te peço, Senhor, que o Senhor possa iluminar minha mente, iluminar a mente daqueles que estão assistindo, para que possamos compreender e colocar em prática, eles compreenderem, eu ensinar de acordo com a Tua palavra em nome de Jesus. Te peço, nos dê uma boa aula, abençoa cada inscrito, abençoa cada membro do canal, abençoa cada pessoa, Senhor, as famílias, a vida financeira, a saúde, os casamentos, ó Deus, o que precisar de libertação, que o Senhor possa libertar, curar, transformar, que a Tua boa mão se faça presente em nome de Jesus. Bom, o texto principal da nossa lição de hoje é: disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios. O Senhor falando a Ananias sobre a vida do apóstolo Paulo. Resumo da lição: Paulo foi um dos líderes mais importantes da igreja do primeiro século. Ele é um modelo de uma liderança bem-sucedida. Então, temos alguma coisa para aprender com a liderança de Paulo? Sim. Objetivos da lição: apresentar o caráter ministerial de Paulo, compreender os principais aspectos da liderança de Paulo e explicar os aspectos práticos da liderança de Paulo. Então, no primeiro tópico, nós vamos falar sobre o caráter ministerial de Paulo. No segundo, os principais aspectos da liderança de Paulo e depois, de forma prática, mostrando ali aquilo de forma prática, a liderança de Paulo. Texto bíblico, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 18 a 24. E eu estou explicando esse texto mais detalhadamente no programa Expondo as Escrituras, tá? Que tem o mesmo tema, a liderança do apóstolo Paulo. E eu aproveito para informar vocês que a partir de 2023, na verdade vai ser um pouquinho antes, porque eu vou gravar alguns programas anteriormente a 2023. O nome do programa Expondo as Escrituras passará a ser Entendes tu o que lês? É o lema que está lá no canal, na parte de cima, no topo do canal, e vai passar a ser o nome do programa, porque sempre houve esse propósito. Vou deixar de fazer exposição bíblica? Não. Estarei fazendo exposição da palavra de Deus, expondo as escrituras da mesma maneira, porém o nome do programa vai se chamar Entendes tu o que lês? Então, fique atento. Introdução, vamos lá? Depois de Jesus, o apóstolo Paulo é considerado como o maior líder do Novo Testamento. Então, depois de Cristo, o apóstolo Paulo ele teve um ministério muito amplo. Mas o que fez deste apóstolo alguém tão importante? É uma dúvida. Veremos nessa lição o modelo de liderança, as qualidades e a prática deste grande exemplo.
É importante ressaltar que o apóstolo declarou que ele foi um imitador de Cristo. Então, Paulo não estava fazendo a obra da sua maneira, ele estava seguindo os passos de Jesus. Tópico 1. O caráter ministerial de Paulo. Além de ter sido um líder formidável, Paulo também foi um grande teólogo, um grande missionário e um dos maiores plantadores de igrejas que o cristianismo presenciou. Então, ele foi um líder formidável, ele foi um teólogo, ele foi um missionário, ele foi um plantador de igrejas. Se você está chegando pela primeira vez, quando o texto aparecer em vermelho, é um comentário do que está na lição. Agora, quando for em preto, é o que está escrito na revista propriamente dito. 1. O início de tudo. Como é que tudo começou? A conversão de Paulo ocorreu de forma sobrenatural no caminho de Damasco. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de 1 a 18. Ali ele teve uma experiência pessoal com Jesus. O encontro de Paulo com Jesus não foi parecido conosco. Alguém pregou o evangelho pra gente, no geral, mas Paulo teve ali um encontro com Jesus. Foi necessário devido ao homem que Paulo era, foi preciso. Jesus quis fazer daquela forma, ele tem formas de trabalhar, de salvar, e com Paulo foi daquela maneira. As autoridades religiosas de Jerusalém outorgaram a Saulo cartas que lhe garantiam o direito de prender os cristãos. Uma coisa que eu queria observar aqui é que existem pessoas que pensam que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Na verdade, não. Não houve troca de nome. Saulo era o nome judeu, Paulo era o nome romano. Como o ministério de Paulo, na sua maior parte, foi desenvolvido entre os gentios, ele preferiu usar o nome de Paulo ao invés de usar o nome de Saulo. Mas não houve troca do nome, tá bom? Todavia, diante do Senhor, no caminho de Damasco, Saulo tem um encontro com Jesus. Então aqui estamos narrando como aconteceu. Ele recebe autoridade, ele recebe cartas das autoridades religiosas ali e vai ao encontro para poder prender cristãos. Porém, ele tem um encontro com Jesus. O encontro mudou sua vida de modo radical e diante do Rei dos Reis, Saulo se prostrou. Ele não aguentou. Você vê que a presença de Deus é algo assim que nós não temos como nos suportar aquilo. Ezequiel, diante da presença de Deus, caiu por terra. Daniel, diante da presença de Deus, caiu por terra. E Saulo, diante da presença do Senhor Jesus, também caiu por terra. As convicções religiosas de Saulo também são lançadas ao chão naquele momento, e embora cego, ele saiu daquele encontro transformado. Não há como ter um encontro real e verdadeiro com Jesus e continuar sendo a mesma pessoa. Se alguém se diz cristão e continua sendo a mesma pessoa que antes de Cristo era, é porque não houve realmente um encontro real com Cristo. Porque quando há um encontro real com Cristo, há transformação de vida. Esse novo homem ficou 3 dias sem comer ou beber, nada, certamente pensando em tudo que havia ocorrido na estrada para Damasco. Por que os judeus em Jerusalém queriam perseguir os cristãos a uma distância tão grande como Damasco? Era uma distância muito longa, tá? Eles queriam o quê? Oprimir os cristãos, tá? E essa imagem. Há várias possibilidades. Vamos lá? Para prender os cristãos que tinham fugido. Poderia ter alguém que no meio de ter sido preso fugiu? Poderia, não sabemos. Para evitar a chegada do cristianismo a outras cidades importantes. Se a pregação começou de algum ponto, eles queriam parar, cessar aquilo ali. Então, por isso, queriam prender. E, por fim, para impedir que os cristãos causassem qualquer problema com Roma, contra o Império. Damasco era uma cidade comercial importante, situada a cerca de 280 quilômetros a nordeste de Jerusalém. Olha quantos quilômetros era de distância. Na província romana da Síria. Várias rotas de comércio conectam Damasco com outras cidades por todo o mundo romano. Damasco era uma das 10 cidades conhecidas como Decápolis. Já ouviu falar em Decápolis? Em Marcos 5:20, Marcos 7:21, tá? Era um conjunto de 10 cidades, entre elas fazia parte de Damasco. Saulo pode ter pensado que ao eliminar o cristianismo em Damasco, ele poderia impedir a sua disseminação em outras regiões. Pode ser, é uma possibilidade, não é uma afirmação. Depois de sua conversão, não saiu pelas cidades pregando, ensinando e plantando igrejas. Então, não. Tem lugares aí que as pessoas mal acabam de aceitar Jesus e já falam assim, não, vamos botar para treinar, vamos começar a trabalhar para Jesus. E quer botar as pessoas na rua para evangelizar. Tá errado.
Essas pessoas não sabem nem o que é o evangelho direito para eles mesmos, como é que eles vão falar de Jesus para os outros. Eles precisam passar por um tempo de treinamento, de preparo espiritual, de conhecimento da palavra de Deus. E tem gente que não tem o mínimo de entendimento e coloca essas pessoas para poder, porque o erro não está neles, não. O erro está em quem está ali liderando. Paulo passou por um tempo de treinamento. Ele agiu com muita sabedoria e dedicou um tempo, 3 anos na Arábia para aprender a respeito da fé cristã. Não foi 1 ano, não foi 2, foram 3 anos. Ah, pastor, mas a obra de Deus tem urgência. Tem urgência? Naquele tempo também tinha urgência. Mas ele respeitou o tempo, era necessário. Por quê? Porque ele precisava aprender para a obra que Deus tinha a realizar através dele. Então as pessoas aceitam Jesus, elas primeiro precisam ser treinadas. Não é pegar na outra semana e já botar no evangelismo. Ele não sabe nada ainda a respeito do evangelho. É preciso entender isso. Depois foi para Jerusalém para ver Pedro e certamente aprender alguma coisa com ele, tá? Apesar que a maior parte do que Paulo aprendeu foi com o próprio Jesus. Em Atos 9, 20 a 22, vemos Paulo pregando aos judeus e deixando todos confundidos. Começou a pregar e pensar, meu Deus, o que está acontecendo com esse homem? O que está acontecendo? O versículo 22 diz que ele se esforçava muito, ou seja, se dedicava ao seu ministério de pregação e ensino. Paulo não recebeu um treinamento formal como os demais apóstolos. Jesus treinou eles. Paulo não. Paulo recebeu esse treinamento direto do Senhor Jesus. Mas não Jesus pessoalmente no sentido físico, mas sim o Jesus ressurreto. Escrevendo aos Gálatas, ele declara que aquilo que pregava a respeito de Cristo não havia recebido de homem algum, mas do próprio Jesus Cristo. Está lá Gálatas 1, 11 e 12. A liderança de Paulo começou com um contato direto com o Senhor Jesus, que lhe fez compreender as revelações das Escrituras Sagradas. Não é isso que é feito aqui? No início do programa, eu oro pedindo a Deus, tanto do Expom das Escrituras, como da EBD Comentado online, como também da Teologia à Vida Cristã. Senhor, ilumina minha mente. Eu preciso de que o Senhor ilumine, para que eu possa compreender as verdades da palavra. Aqui entendemos mais uma vez que antes do serviço vem o quê? Relacionamento com o Senhor. Não adianta as pessoas quererem trabalhar no reino se elas não cultivam relacionamento com o Senhor. Mais cedo ou mais tarde elas vão desanimar do que estão fazendo. Somente alguém que cultiva um relacionamento com ele pode se tornar um instrumento atuando dentro da sua vontade. Primeiro Deus trabalha em nós para depois trabalhar através de nós. E para trabalhar em nós precisa haver relacionamento nosso com Deus. 2. O treinamento. Depois de sua conversão e do entendimento que teve a respeito de Jesus como Filho de Deus, então ele entendeu quem era Cristo, o apóstolo Paulo esteve alguns dias com os discípulos em Damasco, Atos 9, 19. E logo passou a pregar a respeito de Jesus nas sinagogas, e todos os que ouviam ficavam confusos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguiu os crentes? Atos 9, 21. Não é ele? Era. Mas Jesus fez uma obra, Jesus transformou. Não importa quem a pessoa foi, importa quem ela é agora em Cristo Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Não adianta você querer ficar avaliando uma pessoa pelo que ela fez no passado. Jesus muda. Jesus transforma. Ele faz uma nova vida. Tem uma transformação de vida. Então Paulo não era mais a mesma pessoa. Ele teve um encontro real com Cristo Jesus. E agora ele está ali para quê? Para poder fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo. Certo? Ele está ali para fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo. Então, a pregação de Paulo estava deixando as pessoas atônitas. E os judeus decidiram matá-lo. Porque aquilo estava incomodando. Mas o plano deles foi descoberto e o apóstolo seguiu para Jerusalém. Atos 9, 24 a 26. Você vê que ele começa a pregar e isso acaba confrontando os judeus que não querem aceitar aquela palavra. E eles pensam em fazer o que com Paulo? Matar Paulo. Perseguição. A pessoa começa a fazer a obra de Deus e vai ter perseguição também. Tá vendo por que ele precisava primeiro ser preparado? Porque quando a perseguição viesse, ele precisava saber como lidar com isso.
Imagina uma pessoa despreparada começar a sair por aí pregando, e aí vem as perseguições, vem os levantes, o inimigo da sua alma se levanta contra a pessoa e ela não tem nenhuma base, nenhuma estrutura espiritual, nenhum conhecimento bíblico para poder lutar e enfrentar as artimanhas de Satanás. Então nós precisamos ter entendimento disso, tá? Chegando à cidade, Paulo tentou se ajuntar aos discípulos, mas todos tinham medo dele. Porque eles falavam, esse não é aquele que perseguia? Será que ele é cristão mesmo? Então Barnabé o levou aos apóstolos, com quem Paulo se ajuntou e falava ousadamente em nome de Jesus. Paulo, depois de sua conversão, não saiu imediatamente pregando. Ele passou por um treinamento. Barnabé foi alguém importantíssimo na vida de Paulo. Falamos sobre Barnabé na lição passada, né? A liderança de Barnabé. Então Barnabé serviu de apoio para o apóstolo Paulo começar. Depois de passar 3 anos examinando cuidadosamente o Antigo Testamento, ele descobriu que Jesus era de fato o Messias prometido, como já foi dito. Paulo narra como foi que isso aconteceu nesses 3 anos. Quando, porém, está em Gálatas 15, 15 a 17. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então você vai ver ele aí dando testemunho de como tudo foi, tudo aconteceu. O apóstolo era totalmente guiado pelo Senhor e aprendemos com seu exemplo que o líder, para ser bem-sucedido, deve ser conduzido segundo a orientação divina. Paulo, após a sua conversão, ficou um período no anonimato. O líder, antes de experimentar a aceitação e o reconhecimento do seu trabalho, é provado, forjado pelo anonimato, sofre solidão e até rejeição. Nós temos que compreender isso. As pessoas pensam que é logo chegou e já começa e... Não. Às vezes nós ficamos ali, no anonimato, quietinho, sem ter visibilidade, até chegar um momento que Deus quer trabalhar através da nossa vida. Existem pessoas que vão trabalhar no reino no anonimato. A parte fundamental do caráter ministerial de Paulo é a verdade de que ninguém será totalmente aceito sem antes ser totalmente rejeitado. Então, na primeira imagem, nós temos aí uma pessoa rejeitada e na segunda imagem, uma mão clicando como aceitação. E é assim que acontece na maioria das vezes. Primeiro, há uma rejeição. Depois, existe uma aceitação, tá? Nem sempre vai haver uma aceitação total, mas há uma aceitação, porque o próprio Deus trabalha dentro disso. 3. O princípio de autoridade. O que é isso? Outro aspecto importante que aprendemos pelo exemplo de Paulo é o respeito pelas autoridades, pois não há quem possa liderar sem que esteja submissa a uma liderança. E o que mais nós estamos vendo são pessoas aparecendo no cenário do nada, levantado por si mesmo. Ah não, Deus tem um chamado comigo, a igreja não reconhecia, então eu mesmo me consagrei. Errado. Se o obreiro é dado para a igreja, como é que ele mesmo vai se consagrar? Quem tem que reconhecer o chamado na vida do obreiro, Deus chama, mas quem reconhece esse chamado é a igreja local que ele pertence. Ele não pode se consagrar. Uma pessoa não pode ser um diácono e aparecer como um pastor e ser consagrado por ele mesmo. Uma pessoa não pode ser um auxiliar de trabalho e ser consagrado a pastor ou a presbítero por ele mesmo. A igreja precisa fazer isso. Se um dia ele tiver que estar na frente de uma obra, ele vai passar por etapas. Ele não pode se autodenominar um pastor de forma nenhuma, de modo nenhum. Alguém vai dizer, ah não, mas quem chamou Paulo foi o Senhor. Mas ele estava submisso à igreja de Jerusalém. Ele não saiu por conta dele, não. Ele inclusive começou o ministério dele submisso a Barnabé. Quem estava na liderança era Barnabé. O nome de Barnabé vem primeiro do que de Paulo. Paulo estava ali, ó, na liderança de Barnabé. Até chegar o momento que Paulo assume a liderança. Então tudo tem sua etapa, tudo tem seu tempo e precisa ser respeitado da forma correta. Não é criar uma nova forma de fazer. Certo? Antes de se tornar um líder, Paulo precisou aprender a ser liderado. Antes de exercer autoridade, ele teve de se submeter à autoridade. Ó, a lá Paulo e a lá Barnabé. E é Barnabé que dá a mão para Paulo. Os irmãos em Jerusalém não queriam aceitar Paulo, não acreditavam na conversão de Paulo, não.
teve um Barnabé para o auxiliar. E agora Paulo vai ser insubmisso? Vai ser ingrato? Vai se levantar e dizer, não, Deus me usa e eu vou estar na frente. Quantos obreiros já caíram na armadilha de achar que só porque Deus deu a ele alguns dons que o líder da igreja não tem, ele se acha o líder? O líder não é você. O líder não sou eu. O líder é quem Deus chamou. Então, cuidado. Você que é jovem, cuidado também com isso. Porque às vezes, na ânsia de fazer a obra de Deus, nós atropelamos as coisas. E Deus não se agrada disso. Então, nós temos que respeitar a liderança. E se for a vontade do Senhor, no tempo certo, isso se cumprirá. Mas se levantar contra a liderança, de forma nenhuma. Ah lá onde está Paulo. Ah lá onde está Barnabé. De forma figurada. Em um tempo de crescimento e avanço do evangelho, na cidade de Antioquia, enquanto a igreja orava e jejuava, o Espírito ordenou que Barnabé e Paulo fossem separados para a obra missionária. Não foram eles que se chamaram. Quem chamou foi o Senhor. Eles tiveram que aceitar, mas o chamado veio de Deus. É necessário observar que havia profetas e doutores que serviam na igreja de Antioquia. O primeiro desta lista foi Barnabé e o segundo Paulo. Quem foi o primeiro? Barnabé. Quem foi o segundo? Paulo. Indicando que Deus escolheu tanto o primeiro quanto o último. Porém, havia uma liderança. O texto diz, apartai-me a Barnabé e Saulo. Atos 13, versículo 2. Ou seja, Barnabé seria o líder da expedição missionária e não Paulo. Este investiu em seu ministério buscando aprender e tal investimento fez dele um líder de sucesso. Invista no seu chamado. Estude, prepare, faça a sua parte e Deus fará a parte dele. Estudar não é a parte de Deus, não, é a sua. Se preparar não é a parte de Deus, não. Se você puder fazer fazer um curso teológico, se preparar, se prepare. Porque na hora que chegar a oportunidade, chegou o momento, você vai estar numa posição que Deus pode trabalhar através da sua vida. Mas não. A pessoa pensa que vai cair do céu, que o próprio Deus vai dar tudo para ele sem ele precisar fazer nada. Deus não tem compromisso com pessoas preguiçosas. Deus tem compromisso com pessoas que têm bom ânimo. Quantas vezes o Senhor disse isso para Josué no capítulo 1? Esforça-te e tem muito bom ânimo. Ele fala pelo menos 3 vezes, repete. Esforça-te e tem muito bom ânimo. Paulo foi um homem que tinha um preparo intelectual, cultural, filosófico e religioso. Olha quantas áreas Paulo tinha preparo. De acordo com o chamado de Deus, é preciso buscarmos aperfeiçoamento dentro da área que iremos atuar. Não quer dizer que Deus usou Paulo. Deus quis Paulo porque Paulo era melhor do que os outros, porque ele tinha um preparo intelectual, cultural, filosófico e religioso. Mas eu não posso deixar de falar uma coisa aqui. O preparo de Paulo fez com que ele pudesse atuar dentro da onde Deus tinha um propósito. Como é que Pedro ia falar para reis? Qual era a oportunidade que ele teria? Qual era a formação que ele tinha, intelectual, filosófica, cultural, para falar? E aqui não é desmerecer, mas Deus vai usar cada um de acordo com aquilo que Deus quer e de acordo com o preparo que Deus permitiu que aquela pessoa tivesse. Então não podia esperar Pedro falando para um rei, porque o rei não ia querer ouvir Pedro. Quem é você? Ele não ia querer ouvir, mas Paulo ele ouviu. Cidadão romano, tinha direito de cidadania romana, então tiveram que ouvir. E o próprio Deus diz, ele falará diante de reis. Plano de Deus, vontade de Deus. Quem é que vai contestar a vontade de Deus? Precisamos crescer na graça, mas precisamos também no conhecimento. E para isso é preciso o quê? Estudar. Se você não quiser estudar, você pouco proveito vai ter em determinadas coisas, caso Deus tenha um chamado com você em áreas específicas. Precisa haver conhecimento. Mas não é porque a gente começa a estudar que a gente pode se achar melhor do que o pastor. Melhor do que o líder do departamento. Não, de forma nenhuma. De maneira nenhuma. Cada um na posição que está. Entenda isso, isso é importante entender. Bom, se você deseja baixar o PDF desse vídeo ou de outros vídeos gratuitamente, preste atenção nesse aviso. Ou se você quiser baixar tudo num único lugar, também existe uma maneira para fazer isso. Baixe os PDFs gratuitamente aqui do canal. Vá na descrição desse vídeo,
Desça até o final da descrição, clique no link Faça Download. Desça a página do meu site até embaixo, clique nos botões e faça download dos arquivos. Ou se você preferir, você pode participar do Clube de Membros do canal do Pastor Mário Luna. Tenha vários benefícios e baixe tudo em um único lugar. PDFs dos resumos e slides da EBD, slides em PowerPoint da EBD e PDFs do Expondo as Escrituras. Clique no link na descrição do vídeo e assine. E temos uma novidade, a pedido, formas de pagamento Pix, boleto e cartão. Seja membro e ganhe todos esses benefícios. Então tem essas duas formas para você poder adquirir o PDF. Fique à vontade de escolher o que melhor lhe convier. Vamos lá, tópico 2, a liderança de Paulo. Muitas pessoas têm uma ideia errada do que é ser um líder cristão. Uns pensam que é uma posição de destaque para mandar e isento de responsabilidade. Eu mando e não tem ninguém que fala o que eu devo fazer. Outros pensam que é uma promoção e aí por diante. Porém, é preciso resgatar o verdadeiro sentido que envolve serviço, que é líder. Serviço, integridade, fidelidade e sofrimento. Vamos lá? Uma liderança íntegra. O que significa ser íntegro? Significa ser inteiro, completo, irrepreensível na conduta, não ter nada que desabone. A integridade é uma qualidade indispensável para aqueles que almejam uma liderança eficaz. Tá? Isso porque pessoas íntegras não realizam nada pela metade. E nesse caso, Paulo realizou seu ministério por inteiro. Tem gente que começa a fazer as coisas e larga para lá. Começa e larga para lá. Começa e larga para lá. Ele começa a ficar desacreditado. Paulo se manteve íntegro mesmo enfrentando a oposição de muitos que não aceitavam o seu apostolado. Paulo enfrentou muita dificuldade para realizar a obra de Deus porque muitas pessoas lhe opunham, tá? Em sua segunda carta à igreja de Corinto, Paulo faz a defesa do seu apostolado e mostra os sofrimentos por ele, enfrentados por amor ao evangelho. E eu falo sobre isso no Expondo as Escrituras. Então você assiste no final desta aula para você ter uma compreensão melhor sobre isso, tá? A recompensa da sua integridade é demonstrada no amor demonstrado pelos anciãos da igreja que estava em Éfeso. Então, Paulo era íntegro e, em troca disso, havia um amor daqueles que ele trabalhava junto por ele. Atos 20, versículo 37 e 38 diz: E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Paulo fez uma despedida e ele não voltaria mais a estar com esses irmãos. E eles ficaram muito tristes, mas eles demonstram ali amor pelo apóstolo naquela despedida. Os momentos de sofrimento na vida de um líder também servem para que ele possa avaliar até onde vai a sua integridade. Até onde vai a integridade nossa, como cristão, como líder, seja de igreja, seja de departamento, seja alguma função. Muitos acabam achando tudo aquilo muito injusto e abrem mão de uma conduta irrepreensível, buscando meios contrários à palavra de Deus para se defender. Às vezes você passa por alguns sofrimentos, algumas dificuldades, e aí você acaba abrindo mão do que é ético, do que é bíblico, do que é saudável, mas não Paulo. Paulo perseverou, permaneceu. Por isso, todo aquele que realiza o serviço para Deus precisa ter em mente que os sofrimentos fazem parte da jornada e que não podemos jamais abrir mão da nossa integridade. Esse evangelho romantizado que às vezes tem sido pregado por alguns tipos de pessoas, temos que ter cuidado com ele, porque a Bíblia fala de sofrimento. Vai observar a história bíblica. Você vai ver até no Antigo Testamento os profetas sofrendo por combater o pecado. Novo Testamento, eles não tiveram vida fácil, foram perseguidos. Você vê os relatos no livro de Atos. E aí tem gente querendo uma vida calma, tranquila, sem problema, sem luta, sem nada. Não existe. Não existe evangelho assim. O evangelho verdadeiro, genuíno, não é assim. 2. Uma liderança conduzida por Deus. Paulo aprendeu a trabalhar debaixo da direção do Senhor. O texto de Atos 16:6 afirma que ele foi impedido pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia.
certa vez também intentou ir para a Bitínia. Ele foi impedido de pregar a palavra na Ásia, naquele momento. E pode. Alguém diz, não, eu estou fazendo a obra de Deus. Não é porque você está dizendo que vai fazer a obra de Deus que você pode fazer o que você quiser. Não pode. Paulo queria ir e o Senhor não deixou. Por quê? Ele era guiado pelo Senhor. Ele era dirigido pelo Senhor. Nem tudo que nós queremos fazer em nome do Senhor, Deus pode querer que nós venhamos fazer. Ah, é de Deus, ó, ali não tem um trabalho, eu vou abrir um trabalho, é algo bom, é para vidas serem salvas. Mas Deus mandou fazer isso? É a vontade de Deus? Aí vai lá, faz. Ah, pastor, mas eu fiz e tá dando certo. Quem foi que disse que dá certo é o que é certo? O que dá certo não avalia se é certo ou não é certo. Tem muitas coisas nessa vida que estão dando certo que não são certas. No seu tempo, há de haver a cobrança em relação àquilo. Mas avaliar algo como certo só porque tá dando certo é errado. Pessoas planejam coisas terríveis, os planos estão certos, mas aquilo não é certo. Mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Atos 16, 7. Ainda no capítulo 16 do livro de Atos, vemos que durante uma noite ele teve uma visão de que um homem da Macedônia rogava por ajuda. Atos 16, 9. E logo partiu para lá, pois concluiu que o Senhor o estava conduzindo naquele lugar para anunciar o evangelho. Atos 16, 10. Em outras palavras, ele não definia a sua agenda segundo seus próprios interesses ou percepções pessoais. Tem gente que define a sua própria agenda sem a direção do Espírito Santo, não Paulo, tá? Menos ainda por conta das demandas impostas por movimentos circunstanciais. Coisas que iam acontecendo, vamos fazer o que está acontecendo. Não, de forma nenhuma. Isso porque ele pautou o seu trabalho na firme certeza de que, embora pudesse atuar na evangelização, os resultados vêm de Deus. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento? Deus. Deus dá o crescimento. Deus só vai colaborar com a obra que eu realizar se essa obra foi ele que mandou eu realizar. Isso quer dizer que não é porque uma obra pode ser chamada de obra de Deus, né? Ganhar vidas. Ah, ganhar vidas é algo para Jesus, né? Então eu posso montar o trabalho. Não, não pode. Você tem que fazer isso na direção de Deus, da forma correta. Não atropelar as coisas, não se levantar contra ninguém para poder tomar ninguém de ninguém. Tudo isso você precisa ter em mente. Então, essa lição é para ser ministrada para jovens. Isso tudo tem que ser dito. Porque se as pessoas não aprenderem da forma certa, elas vão fazer do jeito errado. E o inimigo vai se aproveitar. E ele vai laçando pessoas. Você pode ver que pessoas que dão muito problema no evangelho, se você buscar os fundamentos dela, você vai ver, ela não foi treinada no início. Não aceitou ser pastoreada direito. Depois que já tinha um tempo, já cresceu por sua própria conta, né? É Deus quem dá o crescimento, mas eu digo assim, o tempo no evangelho foi por sua conta. Não teve ali um discipulado correto, não foi ensinado as bases da fé. Aí agora vive do jeito que acha. Faz do jeito que acha melhor. Muitos pensam que o simples fato de realizar algo que tem relação com a obra de Deus lhe autoriza a fazer aquilo. Porém, se Deus é quem dá o crescimento, se não estivermos debaixo da direção dele, o Senhor não contribuirá com aquela obra. Paulo era inteiramente dependente de Deus. Tem pessoas que querem que Deus contribua com aquilo que ele não mandou fazer. Ah, mas é uma obra que é agradável a Deus. Mas Deus não quer que você faça. De repente é para outra pessoa fazer, não é para você, e acabou. Ele faz como ele quer, a obra é dele, ele que manda. O líder como Paulo precisa ser conduzido pelo Senhor em todas as suas ações para que obtenham sucesso. Sabe por que muitas vezes pessoas se enganam e dizem, não, mas a obra é para Deus. Mas Deus sonda a intenção do coração. Deus sabe que ele está usando como pretexto fazer a obra, mas a motivação dele de fazer a obra não é uma motivação correta. Ele às vezes quer estar na frente, ele quer liderar, ele quer tirar algum proveito, e Deus já sabe. Por isso, não é para ser feito desse jeito. Lembrando que o sucesso da obra não é dar certo, e sim fazer o que é certo na direção do Senhor. Guarde essa frase. O sucesso na obra de Deus não é o que dá certo,
É fazer o que é certo, biblicamente falando. 3. Uma liderança confiável. Para que haja um relacionamento saudável entre o líder e seus liderados, é preciso que haja o quê? Confiança. O líder deve ser alguém em quem as pessoas confiem. Dentre as muitas qualidades, o apóstolo Paulo foi um líder confiável, tendo alcançado o respeito das igrejas, dos irmãos e dos apóstolos. Se você quer ser bem-sucedido na obra que está realizando, você tem que ser uma pessoa confiável. Uma pessoa que realmente pode ser confiada em você, tá? No primeiro dia de sua viagem a Roma como prisioneiro, o responsável pela embarcação, o centurião Júlio, autorizou o apóstolo Paulo a desembarcar para receber alguns cuidados especiais de seus amigos. Atos 27, 3. Você pensa que isso era normal? Isso aí era corriqueiro acontecer? Não se trata de um gesto comum de um centurião para com um preso, ainda mais no primeiro dia de viagem. Mesmo em um ambiente hostil, de impossibilidades e de reclusão, o apóstolo Paulo conquistou a confiança dos que o cercavam. A confiança que Paulo conquistou se deu pela sua integridade e o interesse que demonstrou pelo bem daqueles com ele estavam. Pelo bem, o interesse que demonstrou pelo bem daqueles que com ele estavam. Então Paulo era uma pessoa atenciosa, se preocupava com o próximo. E isso fez com que ele se tornasse uma pessoa confiável. Porque quando você pensa em si mesmo, as pessoas passam a não confiar. Porque elas sabem que essa pessoa quer tirar proveito. Mas quando nós nos preocupamos com os outros, com as pessoas, aí é diferente. Paulo se tornou alguém confiável. Confiança é uma coisa que você tem que fazer por onde? Principalmente com pessoas que nunca te viram, não sabem quem é você. Precisa haver uma convivência. Às vezes as pessoas ficam chateadas. Não é um julgamento, não é um pré-julgamento. Ninguém tem direito de fazer pré-julgamento. Mas para passar a confiar tem que ter convivência. Mas aí tá me julgando. Não, não é julgando. Confiança é uma coisa que se conquista. Não é uma coisa que se recebe do nada a troco de nada. Quem é que vai dar confiança, vai ter confiança em alguém se não conhece a pessoa? Então é preciso entender isso. Todo relacionamento depende de confiança. Todo. É impossível sustentar um relacionamento saudável sem que haja confiança entre as partes envolvidas. Evidentemente que isso não é diferente na relação entre o líder e liderados. O líder, portanto, deve ser alguém confiável e que inspire confiança. Caso contrário, seus liderados não confiarão nele. Bom, preste atenção nesse aviso aqui também. Que tal uma arte digital? Manhãs Artes Digitais. Criação de artes para congressos, festividades, cultos, chás, eventos em geral, profissionais liberais, empresas e muito mais. Peça já a sua hoje mesmo pelo WhatsApp DDD 21 971764015. Manhãs Artes Digitais. Então não deixe de pedir a sua arte hoje mesmo, eu tenho certeza que vai aí atender a sua necessidade. Tópico 3, último tópico, os aspectos práticos da liderança de Paulo. Não há e nunca houve uma liderança cristã válida sem que antes não sejam aplicados na vida do líder aspectos práticos da palavra de Deus que o capacitam para o chamado ministerial. Então, para que o líder possa ser bem-sucedido, precisa haver aspectos práticos na sua própria vida. Paulo conhecia as suas limitações. Você conhece as suas limitações? Eu preciso conhecer as minhas. Você precisa conhecer as suas. Mesmo que estejamos fazendo coisas para Deus, precisamos saber até onde podemos ir, até onde suportamos. Vou contar um exemplo meu. No quarto trimestre de 2022, eu peguei o desafio aqui no canal. Eu gravava a EBD comentada online adulto e o Expondo as Escrituras da lição, do texto bíblico. Tá? Nesse quarto trimestre de 2022, eu peguei o desafio também de gravar a aula jovem, que é essa aqui, e o Expondo as Escrituras dos jovens. 4 vídeos por semana. Então, publicando vídeos, começando na semana segunda, quarta, sexta
e domingo. Só que eu cheguei à conclusão que 4 vídeos é muito pra mim, eu não consigo. Não dá. Mesmo que os vídeos do canal não sejam editados, os vídeos são vídeos pelo menos com 1 hora de duração. Não dá. Até preparar tudo, preparar esses slides que aparecem aqui pra você. Não dá, não tem como. Então, no primeiro trimestre de 2023, eu não comentava as aulas da EBD de jovens. Passei a comentar nesse 4º trimestre. Eu não vou abrir mão de comentar as aulas dos jovens, mas não vou fazer mais o Expondo as Escrituras da leitura bíblica dos jovens. Dos adultos, sim. Dos jovens, não. Então eu vou passar a ter 3 vídeos por semana, porque eu reconheço a minha limitação. Eu não posso ir além do que... Ah, mas pastor, mas era uma bênção. É uma bênção, mas eu não consigo. Vai além do que eu consigo. Então eu não vou mais. Vai ter a aula de jovens, como está tendo aqui normalmente, mas não vai ter aquele vídeo complementar explicando a leitura bíblica em classe dos jovens. Não vai ter mais. Por quê? Porque eu só vou poder gravar 3 vídeos. A aula da EBD de adultos, a aula da EBD dos jovens e o Expondo as Escrituras, que não vai se chamar mais Expondo as Escrituras, vai chamar Entende Tu que Lês, mas a exposição da leitura bíblica dos adultos. Entendeu agora? Isso é reconhecer as minhas limitações. Um dos fatores que fizeram dele um líder bem-sucedido foi a sua capacidade de reconhecer seus próprios limites. Eu tenho limites. Eu não posso ir além dos meus limites. Porque se eu for além dos meus limites, eu adoeço. Ou eu começo a fazer obra de Deus de forma relaxadamente. Só para dizer que eu estou fazendo. Isso é errado. Ele não escondeu a sua humanidade. Romanos 7, 24 e 25. Depois dá uma lida. E sabia que por mais que tivesse avançado em sua missão, ainda tinha muito a fazer e a melhorar. Filipenses 3, 13 e 14. Paulo não se achava perfeito. Ao reconhecer suas limitações, também pôde reconhecer o valor das pessoas. Por que uma pessoa que reconhece as suas limitações reconhece o valor das pessoas? Porque ele começa a perceber que ele precisa do outro. Quando a gente se acha, faz tudo e consegue de tudo, nós achamos que ninguém é capaz de fazer o que a gente faz. Mas quando nós reconhecemos nossa limitação e falamos assim, não, eu não consigo. Eu preciso de ajuda. Quem reconhece as suas limitações, reconhece que precisa de ajuda. Por que muitos líderes acabam sendo centralizadores e não dividem coisas que deveriam dividir com outros? Porque não reconhecem as suas limitações. Aí sabe o que acontece? A obra cresce até o limite dele. A partir da onde ele não pode mais ir, a obra fica estagnada. E é isso que Deus quer para o projeto da obra dele? Não. Deus quer que haja o quê? Divisão de tarefas dentro do chamado que Deus deu para cada um, para que a obra venha expandir. Existem igrejas aí que às vezes tem 100, 200, 300 pessoas, poderia crescer para 500, 1000, 5000, mas às vezes não vão crescer. Pastor, que isso? Não vai crescer? Não. Porque o líder chegou no seu limite, ele não tem uma visão de dividir e de reconhecer limitações. Se ele não reconhece suas limitações, ele não vai dividir. Ele tem que treinar e dividir. Colocar cada um dentro do chamado que Deus deu. Porque Deus é quem chama, não é ele que chama. Quem chama é Deus. Ele reconhece o chamado, mas ele não chama. Líder de igreja nenhuma chama ninguém. Quem chama é o Senhor. E o líder não escolhe o chamado de ninguém. Quem escolhe o chamado é Deus. Não adianta um pastor querer colocar pessoas onde Deus não chamou, que ela não vai produzir o que deve produzir. Porque Deus não chamou aquela pessoa para aquela área. Então até isso tem que ser reconhecido. Então tem igrejas que vão ficar num tamanho, por quê? Porque o líder está no limite. Ele não consegue ir além daquilo. Já que ele não consegue ir além daquilo e ele não reconhece suas limitações, para treinar pessoas e dividir tarefas, aquela igreja não vai crescer mais do que aquilo. Vai ficar naquele ponto. Essa é a vontade de Deus? Não. Mas ele não quer fazer assim? Vai ser assim que vai ser. Ao ter ciência de sua própria limitação, ele também pôde reconhecer o valor das pessoas para que tivesse êxito no seu ministério, como se vê no convite que fez para Timóteo encontrá-lo na prisão em Roma e o pedido que fez para João Marcos também estar com ele. Então, ele tanto reconhece a necessidade de Timóteo, como de João Marcos, que no passado ele não concordou em levar João Marcos porque tinha abandonado a primeira missão. Agora ele olha e fala, não, eu preciso desse rapaz, traz ele, que ele me é útil no ministério. Eu falo sobre isso, mais uma vez eu mostro no Expondo as Escrituras. Assista, tá?
Paulo reconhecia suas incapacidades e por isso sempre dependeu de Deus. Paulo era dependente exclusivamente de Deus, mas ele precisava de pessoas. Paulo tinha vários colaboradores. Não dá para fazer tudo sozinho. Chega um momento que não tem como você fazer mais sozinho. Eu tô aqui no canal. O canal é administrado por mim. Eu faço o que tem sido feito no canal nesse momento, tá? Que essa aula vai ao ar. Deixa eu só confirmar aqui a data que essa aula vai ao ar. Ela vai ao ar no dia 4 de dezembro, às 11 horas e 45 minutos da manhã. 11 de dezembro de 2022. Nesse exato momento, deixa eu ver se eu posso colocar aqui rapidinho para você, tá? Só para mostrar, eu gosto de falar e mostrar de forma prática para você saber que o que eu estou falando é real, é verdadeiro, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vou colocar aqui para você poder ver, ó. Nesse momento aqui. Ó, 21.400 inscritos, tá? 21.400 inscritos quando eu estou liberando esse vídeo no dia 4 de dezembro de 2022, às 11 horas e 45 minutos da manhã. Muito bem. Até aqui, quem faz toda a arte do canal, tá? E pela bondade de Deus, eu sou designer, sei trabalhar com arte, né? Quem faz tudo, né? Os vídeos, tudo, sou eu. Mas pode chegar um momento que eu não consiga mais fazer tudo sozinho. Quem responde os comentários sou eu. Eu respondo os comentários de vocês. Eu não tenho outra pessoa para responder. Mas pode chegar um momento que eu não consiga mais fazer isso sozinho. E eu preciso que outra pessoa me auxilie. Pode ser minha esposa, pode ser uma outra pessoa que me ajude. Eu vou precisar. Então, eu tenho que reconhecer minhas limitações. Senão, o canal chega num ponto que ele não tem como crescer mais. Por quê? Porque eu não tenho mais o que oferecer. Eu cheguei no meu limite. Deu para entender? O maior erro que um líder pode cometer no exercício da sua vocação é o de assumir responsabilidades que vão além das suas possibilidades e da sua capacidade daquilo que ele consegue aguentar ou realizar. Esse é o maior erro que um líder pode fazer. E você vai ver um monte de gente fazendo isso, infelizmente. E não vai aceitar se alguém tentar dar um conselho. Quando Jetro viu Moisés atendendo os judeus da forma que ele atendia, Jetro falou para Moisés: olha só, Moisés, se você continuar fazendo isso, você vai desfalecer e o povo também vai desfalecer. Porque esse trabalho é muito pesado e você sozinho não pode fazê-lo. Então a pior coisa que um líder pode fazer, e isso não é só líder de igreja não, pode ser um líder de departamento, pode ser um líder na casa, pode ser um marido, pode ser pais. Vocês têm que reconhecer, nós temos que reconhecer nossos limites, nossas limitações. Tem muita gente que não quer reconhecer suas limitações. E aí ele pega a responsabilidade que ele não tem como cumprir. E é nesse momento que se perde a confiança em líderes. Porque ele trata coisas que ele não pode cumprir. Porque ele pegou mais coisas do que aguenta fazer. Ó, o maior erro que um líder pode cometer no exercício da sua vocação é o de assumir responsabilidades que vão além das suas possibilidades e da sua capacidade daquilo que ele consegue aguentar ou realizar. Antes de estar me dedicando mais ao canal, eu estava fazendo um programa de rádio na internet. E chegou um momento que eu comecei a querer fazer o Expondo as Escrituras aqui no canal. Eu só estava gravando a aula da EBD, não tinha Expondo as Escrituras. E eu comecei a fazer o Expondo as Escrituras, comecei pela primeira carta de Pedro. Inclusive, se você procurar aqui no canal, olha aí nas playlists que você vai ver a carta de Pedro completa, exposição inteira da carta de Pedro, capítulo 1 ao capítulo 5. E aí eu tomei a seguinte decisão: vou abrir mão do programa nessa rádio na internet. Conversei com o diretor da rádio e disse para ele: eu agradeço a oportunidade que foi me dada, mas eu não tenho como continuar fazendo esse programa, porque era um programa meu. Programa Expondo as Escrituras, inclusive. Tinha o mesmo nome, Expondo as Escrituras. Eu peguei e tomei a decisão de não fazer mais o programa. Por quê? E além do que eu conseguia fazer. Você tem que ter esse entendimento. Não adianta querer pegar, abraçar o mundo com os braços. Você não consegue. Você não vai fazer bem feito. Faça menos, mas faça bem feito. Senão, a coisa não funciona. Você fica desacreditado. Imagine, eu venho aqui no canal e digo pra vocês: ó, o canal vai ter 2 vídeos por semana.
Aí você vem a primeira semana, teve um só. Na segunda semana, um só. Na terceira semana, não teve vídeo. Você abandona o canal. Você vai lá, não tem compromisso. Quando eu venho ver a aula da escola dominical daquela semana, não tem. Aqui nós gravamos, eu gravo as aulas com antecedência. Mas se eu gravasse pelo menos a aula da própria semana, imagina você vir na semana procurar a lição e não tem. Como é que pode um negócio desse? Falta de compromisso meu. Você vai confiar em mim? Não, vai falar. Esse pastor, Mário Luna, é um irresponsável, sem falta de respeito, mas você vai me achar um irresponsável. E você não vai confiar. Tá arriscado você chegar lá e ainda deixar de me seguir. Deixar de ser inscrito no canal. Por causa do quê? Por causa da minha falta de responsabilidade. Então, o maior erro que um líder pode cometer no exercício da sua vocação é o de assumir responsabilidades que vão além das suas possibilidades e de sua capacidade e daquilo que ele consegue aguentar ou realizar. Se ele não consegue, por que ele pega? Ele tem que dividir. Quer ver um exemplo? Em quantas igrejas tem problemas aí em relação a gabinete pastoral? Só o pastor faz gabinete, mas a demanda é enorme. Aí o que acontece? Não tem vaga. Aí as pessoas ficam esperando, até que desiste. Tá certo isso? Não, tá errado. Precisa de auxiliares. Treina os auxiliares e coloca... Ah, mas eles não querem ser atendidos por auxiliares. Não querem porque a liderança não trabalha em cima disso. Se a liderança trabalhar em cima disso, eles vão ser atendidos por auxiliares. Imagine uma igreja com 1.000 membros, com 2.000 membros, com 5.000 membros. Como é que eles vão ser atendidos só pelo pastor? É impossível, irmãos. É impossível, amados. É impossível, meu querido, minha querida. É impossível. Então nós temos que ter uma mentalidade correta, senão a coisa não funciona, tá? Não funciona. Então essa lição é para jovens. Os jovens estão sendo ensinados e é preciso aprender desde já, dividir tarefas, não pegar além do que pode fazer, senão passa a ser uma pessoa que não tem palavra. A habilidade de dividir tarefas não é sinônimo de fracasso. Tem gente que acha que porque não faz tudo, tá fracassado. Quem foi que disse isso? Pelo contrário, é a manifestação do infinito. Pelo contrário, é a manifestação do infinito e ilimitado poder de Deus na liderança de um servo finito, ilimitado, que depende primeiramente de Deus e dos seus liderados para cumprir sua missão. Eu sou limitado, eu não tenho como fazer tudo sozinho. Um líder não tem como fazer tudo sozinho, precisa de ajuda. Dependendo da proporção do trabalho, vai precisar de ajuda. E quer fazer tudo sozinho? Aí a igreja tem culto segunda, culto quarta, culto sexta, culto domingo. E o líder está na frente de tudo. Tem obreiros que podem ajudar. Não, mas não vou fazer do jeito que eu quero. Vai ficar difícil. Aí se ele fica doente, quem dirige o culto? Não tem culto. Hoje não vai ter culto, o pastor está doente. Como assim, irmãos? De que maneira? Não, tem que treinar. Quando a gente não pode, vai ter quem faça. Tem que treinar. Treinamento dura um tempo. Veja que Paulo passou 3 anos. Na verdade, Paulo foi treinado quase 14 anos. Paulo passou por uma fase de anonimato de 14 anos praticamente. Tem quem diga 17 anos. 3 anos ali na Arábia e mais 13 anos, 14 anos ou 11 anos lá na terra dele, no anonimato. Então, tem que treinar. Jesus deu um treinamento intensivo para os seus discípulos, de dia e noite, praticamente. Descansavam bem pouco, e Jesus está treinando. É importante. 2, Paulo estava disposto a se sacrificar. Isso aqui é importante? É, mas vamos ver até que ponto. A semelhança de Cristo, o apóstolo Paulo fez alguns sacrifícios em favor dos seus liderados. Ele não condenou a prática do obreiro receber pelo trabalho prestado em favor da igreja de Cristo. Paulo ensinou que o obreiro era digno do seu salário. O obreiro que trabalhava dirigindo, ensinando, ele poderia receber, ser remunerado. Mas Paulo tomou uma decisão dele. Até porque Paulo não tinha esposa. Paulo não tinha filhos. Imagina um obreiro que tem esposa e filhos sair para fazer a obra de Deus sem ter recurso nenhum e viver sem nada, esperando a boa vontade das pessoas. Não tem como, ele tem família. Paulo se dedicou a fazer isso, mas ele quis fazer. Então vamos lá, tá?
Ele não condenou a prática do obreiro receber pelo trabalho prestado em favor da igreja de Cristo. Mas, tá aí os versículos, tá? 1 Coríntios 9,14, 1 Timóteo 5,18. Mas decidiu não ser pesado às igrejas. Ele não quis ser pesado. Foi ele, uma decisão dele. Havia no tempo dele quem a igreja sustentava, mas ele decidiu não ser pesado à igreja. E trabalhou com as próprias mãos quando viu que era necessário. Dependendo do tipo de igreja, do tamanho de igreja, realmente não tem recurso a igreja para poder sustentar o obreiro para dirigir a igreja. Mas existem igrejas que podem começar a trabalhar isso gradativamente até isso se tornar uma realidade. Quem sabe pode levar 2 anos, 3 anos, 5 anos e isso mudar. Mas se não tiver o propósito, nunca vai acontecer. Uma igreja que não tem um pastor em tempo integral, geralmente é uma igreja que sofre bastante. Porque o pastor ele tem que trabalhar a semana toda. Como é que ele vai ter tempo de preparar a mensagem? Não tem. Eu posso falar com propriedade. Se tem uma coisa que eu posso falar com propriedade, é o tempo que se gasta para preparar uma mensagem, um estudo. Eu posso falar. Posso defender muito bem essa parte. Porque não é pouco tempo. Não adianta falar para mim que abriu uma Bíblia, folheou para lá, para cá, tá pronta a mensagem, vai levar, que isso vai ser uma mensagem superficial. Ah, pastor, mas não pode Deus falar através de uma mensagem superficial que o obreiro não pôde estudar? Deus pode falar? Pode. Mas imagina a igreja ficar sendo alimentada o tempo todo com mensagem superficial. Fica difícil, né? De posse desse princípio, porque Deus vai nos aprofundar mediante a gente estudar. Se a gente não estuda, não tem aprofundamento, não. Porque Deus não faz aquilo que a gente tem que fazer, não, tá? De posse desse princípio, que princípio? Essa questão de Paulo se deixar gastar, né? Paulo tá disposto a se sacrificar. De posse desse princípio firmado nele, o apóstolo buscou nortear sua vida e seu ministério com a intenção de servir aos seus liderados, ainda que isso lhe custasse a sua saúde, tá? A sua segurança, a sua liberdade e até mesmo a sua própria vida. Paulo estava disposto a abrir mão da sua vida pelos outros. Ele tomou essa decisão. Paulo passou fome por causa de fazer a obra de Deus. Ele se dedicou a isso. Paulo foi um líder que se sacrificou em favor dos seus liderados. E isso é o que se espera da liderança de nossos dias. Mas isso não quer dizer que um líder ele vai abrir mão de tudo e vai esquecer da vida, da família. Ele não vai fazer isso. Mas Paulo pôde fazer porque ele não tinha uma família. E por causa do chamado específico na vida dele também. Nós não somos Paulo. Mas há coisas que podemos seguir o caminho dele, tá? Paulo tinha responsabilidade. O que levou o apóstolo Paulo a declarar: eu, de muita boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Paulo está falando aos Coríntios porque a igreja de Corinto era uma igreja que não estava reconhecendo o seu apostolado. A resposta a essa pergunta, né? O que faz um homem se gastar por alguém que não está preocupado em amar ele? A resposta a essa pergunta é dada pelo próprio apóstolo com as seguintes palavras: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Paulo se declara devedor e se propõe a pagar sua dívida anunciando o evangelho. Eu explico o que seria pagar essa dívida aqui no Expondo das Escrituras. Porque, na verdade, Paulo não está pensando que o trabalho que ele está realizando o faz conquistar a salvação. O que Paulo está dizendo é que o que Jesus fez por ele foi tão grande, já que ele não merecia nada, que ele não tinha outra saída a não ser gastar a vida dele a serviço daquele que o salvou. É isso que Paulo está dizendo. É claro que Paulo não tem aqui a ideia de realizar a obra de Deus, conquistar a salvação, já disse. Muito pelo contrário, ele se achava tão indigno da salvação que recebeu e por isso resolveu usar sua vida para anunciar a salvação para todos os que estivessem perdidos. Coisa linda. Conclusão da nossa lição de hoje. Como um dos líderes mais influentes e extraordinários da história, depois de Jesus, o apóstolo Paulo é um modelo a ser seguido por aqueles que desejam servir a Deus com excelência. Depois de Jesus. E nós vamos falar de Jesus já já. Estamos falando, né, mas eu digo assim, sobre a lição que vai tratar disso. Que venhamos seguir o exemplo do apóstolo que sofreu com toda sorte de males, mas não renunciou ao seu chamado e nem à sua vocação. Paulo abriu mão de tudo e seguiu até o fim.
Encerramos a lição entendendo que Paulo foi um dos líderes mais importantes da igreja do primeiro século. Ele é um modelo de uma liderança bem-sucedida. Eu comecei a lição perguntando se tínhamos alguma coisa para aprender com a liderança de Paulo. Temos. A liderança de Paulo foi uma liderança bem-sucedida e mostramos aí os aspectos dessa liderança durante a aula de hoje. Vamos espiar o que iremos assistir no próximo programa? Encerramento da lição, encerramento do trimestre, lição 13, no Natal, dia 25/12, tá? Vai ter gente que às vezes não vai querer ir para a escola dominical porque vai ser o domingo de Natal. Porém, aqueles que não puderem ir, vai ter no canal aqui a aula já gravada, tá? Jesus, o modelo de líder. Quem é o nosso modelo de líder? Jesus. Vimos exemplos humanos e agora vamos ver o exemplo do Filho de Deus, o líder perfeito. E não se esqueça, expondo as escrituras, logo aqui no finalzinho eu vou colocar aí na tela para você, clique e assista a liderança de Paulo, e o próximo trimestre já vem. Ore, comece orando já, pedindo a Deus por esse novo trimestre que vamos tratar sobre o tema de santificação. É um tema que eu gosto demais. Esse tema de liderança é um tema que me chama muita atenção. Santificação também está no meu coração. Então eu louvo a Deus que vem aí mais um tema importantíssimo. Bom, e para finalizar, preste atenção. O conteúdo desse vídeo está edificando sua vida? Então seja um divulgador desse canal. Divulgue para sua família, para as pessoas de sua igreja e de suas redes sociais. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar seu comentário se está gostando e de que lugar está assistindo e se ficou até o final do vídeo. É muito importante também você deixar o seu like e compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. Então, é importantíssimo aí que você divulgue o canal. Muitas pessoas estão precisando conhecer a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, e aqui no canal nós temos essa proposta, ensinar a palavra de Deus, seja por meio da EBD comentado online, seja por meio do Entendes Tu que Lês, que vai vir aí por aí, tá? Seja através da teologia e a vida cristã. Divulgue o canal, mas não deixe de deixar o comentário também o que você achou dessa lição, se aprendeu, de que lugar do Brasil você está assistindo ou fora do Brasil, tá bom? Vamos nesse momento fazer uma oração para encerrar. Quero agradecer a você que ficou até o final, tá bom? Que Deus possa continuar abençoando a sua vida e a sua família. Senhor Deus e Pai, eu quero apresentar nesse momento, te agradecer nesse momento por essa oportunidade, Senhor, de mais uma EBD comentado online, esse programa que o Senhor permitiu mais uma vez realizar. Senhor, abençoa a vida de cada um que ficou até esse momento, aqueles que não puderam ficar, que o Senhor continue abençoando ricamente a cada vida, cada inscrito, cada membro do canal. Senhor, toca no coração para que eles possam divulgar o canal, para que outras pessoas sejam alcançadas. Senhor, continua abençoando a vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Bom, que o Senhor Jesus... estou deixando aqui, ó, o vídeo, a orientação aí. Não deixe de assistir, tá bom? Expondo as escrituras também. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e até o próximo programa EBD comentado online, se assim o Senhor nos permitir. Amém.